Biden continuava dizendo o tempo que for necessário, o tempo que for necessário. Tudo isso significava até que você fique sem ucranianos. É absolutamente trágico o que aconteceu. Biden é um presidente completamente incompetente, lamento dizer. Mas não digo isso por maldade, digo isso por experiência, porque era previsível o que iria acontecer. E eles simplesmente não conseguiam entender o caminho diplomático. Good evening. My name is Lasha Kasradze. Boa noite. Meu nome é Lasha Kasradze, na rede de televisão IMED. Hoje, temos uma sessão muito especial com o professor Jeffrey D. Sachs. Você é um grande defensor de uma política externa contida e realista. Você acompanhou os últimos eventos na Geórgia e na região? E quais são seus pensamentos sobre isso? Bem, é claro que tenho acompanhado os eventos com muita preocupação. Os eventos são complicados em todo o sul do Cáucaso, não apenas na Geórgia, mas também na Armênia e no Azerbaijão. Acontece que estive na vizinhança no Azerbaijão para a Conferência Climática de Baku há apenas algumas semanas e também em Yerevan. Então estive recentemente e, claro, tive uma visita fabulosa a Tbilisi há alguns anos e vi a beleza da Geórgia. Você sabe, são 3 países, todos eles um tanto estressados no sul do Cáucaso, e há 3 grandes potências ao redor deles, que claro são a Rússia, a Turquia e o Irã. Esse é um bairro combustível. Mas minha visão muito forte é que os 3 países do Cáucaso realmente precisam cooperar. Veja, a Geórgia é uma sobrevivente ao longo de milhares de anos, o mesmo com os armênios. E neste espaço apertado, mesmo que haja muito conflito e guerra aberta, de fato entre Armênia e Azerbaijão, por exemplo, os 3 estão todos em uma situação frágil e precisam cooperar para sua segurança mútua. E então, minha visão é que com as 3 potências muito maiores ao redor, Rússia, a mais poderosa, mas também o Irã não é fraco, e a Turquia não é fraca, acho que há um interesse compartilhado das grandes potências na região, por calma, por paz, por desenvolvimento econômico, pelos famosos corredores norte-sul e leste-oeste. E eu gosto da ideia. Espero que não seja ingênua, mas eu a chamo de 3 mais 3. Os 3 países do sul do Cáucaso e as 3 grandes potências ao redor deles, realmente tendo um diálogo normal e contínuo, um programa de investimento conjunto, uma estratégia de desenvolvimento sustentável e um caminho prático a seguir. Acho que as potências externas, os Estados Unidos e a Europa, devem exercer muita prudência para não desestabilizar as questões. E por isso me preocupo frequentemente com o que os Estados Unidos fazem, porque sou um americano que observa os Estados Unidos há décadas. Temos uma tendência a agitar as coisas sem realmente muito conhecimento local, sem muita sensibilidade e, de fato, sem muito cuidado com os países menores. Eu disse aos meus colegas ucranianos há muitos anos, cuidado. Não caiam na armadilha dos Estados Unidos de que, vocês vão se aliar aos Estados Unidos e tudo vai ficar bem. Não se tornem um campo de batalha. Não joguem os jogos dos Estados na geopolítica porque vocês acabarão no meio e vocês não querem estar no meio. Na verdade, eu os avisei muito claramente. Minha linha era, não se tornem o Afeganistão da Europa. E eles se tornaram, infelizmente. Eles disseram, vamos entrar na OTAN. Isso foi muito ingênuo por parte dos ucranianos. Como você pode entrar na OTAN e esperar estar em paz? A Rússia é absolutamente contra os Estados Unidos terem suas forças militares na fronteira com a Ucrânia. Perfeitamente compreensível, na minha opinião. Em outras palavras, temos que pensar de todas as direções e temos que ter uma visão holística das coisas para que não provoquemos e incitemos a guerra. E tudo isso para dizer que o Cáucaso do Sul é uma parte incrível do mundo. Em primeiro lugar, tem uma das histórias mais ricas de todo o planeta. Todos os impérios imagináveis cruzaram a região.
Então isso é algo incrível. E, no entanto, o povo da Geórgia, o povo da Armênia, as etnias turcas do Azerbaijão, os azeris, esses são duradouros. Eles duraram muito, muito tempo. E não queremos impérios cruzando essa região, exceto talvez transportando algumas mercadorias ou fibra ótica ou outro turismo. Tudo isso seria muito bom. Mas devemos acabar com as guerras na região, e todos devemos exercer um tipo de desejo e política de diplomacia, prudência e contenção, para não criar apenas mais uma convulsão. Sim, eu não poderia concordar mais com você pessoalmente. E tenho certeza de que quem estiver nos ouvindo provavelmente compartilhará seu sábio conselho. A Geórgia é um país pequeno, como você sabe, com 3,7, 3,8 milhões de pessoas. E tivemos uma atenção sem precedentes do Ocidente, da União Europeia, dos Estados Unidos, é claro. Parece-me que podemos ser um farol de liberdade sempre que se encaixa no consenso de Washington, no estabelecimento neoconservador, neoliberal, Estado profundo, o blob, como quiser chamar. Há tantas expressões para essas coisas hoje em dia. E esse mesmo farol de liberdade, quando é realmente mais democrático, pode ser criticado como pró-Rússia, como menos democrático, quando na realidade a Geórgia hoje nunca foi uma democracia perfeita. Não é uma democracia consolidada, sejamos honestos aqui. Mas percorreu um longo caminho, desde o farol da liberdade, como era conhecido sob a administração de George W. Bush, e os programas da Agenda da Liberdade, como você, tenho certeza, se lembra muito bem. E, no entanto, hoje estamos vendo pressão, uma pressão direta e clara de Bruxelas, de Washington, com acusações de que este governo não é democrático, que está virando as costas para o Ocidente e se movendo em direção à Rússia. O que deve ceder aqui? O que você acha que está em jogo? E você acha que isso faz parte da tradição da política externa do Ocidente coletivo tradicional, e particularmente dos Estados Unidos, de mudar de posição dessa forma, e não apenas confundir a todos, mas talvez até mesmo custar à Geórgia sua própria soberania, como quase vimos acontecer em 2008, como resultado de tais narrativas e metas móveis, conforme consideram adequado ao elaborar sua política externa para a região. Bem, acho que é importante que as pessoas entendam que Washington não tem conhecimento sobre a Geórgia e não se importa com a Geórgia. A Geórgia é uma peça em um tabuleiro de xadrez, e este é um jogo entre os Estados Unidos e a Rússia. Na verdade, um dos nossos principais estrategistas, Zbigniew Brzezinski, que foi um famoso geopolitólogo nos anos 1990, escreveu um livro chamado O Grande Tabuleiro de Xadrez, onde ele basicamente retratou o mundo como um jogo das grandes potências. Meu forte conselho é que se você quiser jogar um jogo, faça isso em um tabuleiro de xadrez real, não na vida real. Quando eu era jovem, costumávamos jogar o jogo de risco, assim chamado. O objetivo era colocar sua peça em cada parte do mundo. Mas infelizmente os estrategistas americanos jogam com outros países, e eles se comportam como se fosse um jogo, mas deixam para trás muita turbulência e até tragédia. Deixe-me dar um exemplo. Toda a questão da Geórgia se juntar à OTAN não tem nada a ver com a Geórgia. Tem tudo a ver com a visão dos Zaun sobre a Rússia. A ideia não é sobre a proteção da Geórgia. A ideia, que remonta a 30 anos, é cercar a Rússia na região do Mar Negro. E essa ideia, aliás, remonta a 170 anos, porque era uma ideia do Império Britânico, que são as pessoas mais cínicas do mundo, na minha experiência. Então, se os americanos são ruins, os britânicos são ainda piores, porque foram o Império Mundial por ainda mais tempo. E na década de 1850, a ideia deles, liderada por Lord Palmerston, e ele conseguiu que seu vizinho, Napoleão III, se juntasse a ele, era expulsar a Rússia do Mar Negro. Agora lembre-se, a frota da Rússia, desde Catarina a Grande, estava em Sevastopol. Foi fundada em 1783.
Mas Lord Palmerston achava que a Grã-Bretanha, sendo a mestre da marinha, poderia derrotar a frota e expulsar a Rússia do Mar Negro, e assim tornar a Rússia um país de terceira categoria. Agora, por que a Grã-Bretanha queria fazer isso? Bem, queria governar o mundo. E, em particular, tinha medo de que a Rússia competisse com a Grã-Bretanha até mesmo na Ásia Central e na Índia. Era uma espécie de ideia louca. Mas quando você está tentando governar o mundo, cada peça do quebra-cabeça ou cada lugar no tabuleiro de xadrez parece estratégico para você. E assim, Lord Palmerston, que não se importava com o Cáucaso, na verdade queria continuar e lutar a Guerra da Crimeia no Cáucaso, nada menos. Isso remonta a 170 anos, aos anos 1850. E os Estados Unidos são o aluno da Grã-Bretanha. E os Estados ex, com a política de Zbigniew Brzezinski, seguiram o modelo de Palmerston para cercar a Rússia e torná-la um país de terceira categoria. Ele realmente descreve isso em seu livro, O Grande Tabuleiro de Xadrez. Ele até diz em um longo capítulo que a Rússia não pode resistir. É muito fraca para resistir a isso. Então também foi uma espécie de aposta. Podemos pressionar a OTAN e não há nada que a Rússia possa fazer. Agora tenho que contar uma história. Em 2008, em Bucareste, na cúpula da OTAN, George Bush Jr. exigiu que a OTAN se comprometesse a incorporar a Ucrânia e a Geórgia. Os líderes europeus da época, especialmente Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, sabiam que isso era muito perigoso. Isso foi uma provocação completa contra a linha vermelha da Rússia. Então, eles tentaram impedir isso em Bucareste. Mas, você sabe, a OTAN não é uma aliança. A OTAN é os Estados Unidos, com uma Europa muito fraca ao lado. Então George Bush bateu o pé e insistiu, e eles concordaram que a Geórgia e a Ucrânia se tornariam parte da OTAN. Os europeus dizem isso até hoje, e os Estados Unidos dizem isso. A Rússia disse que é completamente uma linha vermelha. Não há como deixarmos isso acontecer. Agora, na primavera de 2008, após Bucareste, Mikhail Saakashvili veio para a cidade de Nova York e foi a um lugar chamado Conselho de Relações Exteriores, que é o nosso tipo de centro do establishment. Acontece que sou membro disso, junto com milhares de outras pessoas, mas acontece que sou membro. Então recebi um convite para ouvir Saakashvili falar. E eu pensei, estou curioso, vou descobrir. E é bem do outro lado do parque de onde eu moro, do Central Park. Então caminhei até o East Side e entrei. E então Saakashvili fez um discurso e disse que a Geórgia está no meio da Europa. A Geórgia é um país europeu. A Geórgia vai se juntar à OTAN. A Geórgia é um membro central da União Europeia. Tenho que te dizer, conhecendo um pouco de geografia e conhecendo um pouco de política, eu saí e liguei para minha esposa no celular e disse, esse cara é louco. Esse cara vai arruinar seu país. Sabe, também tenho que dizer que toda vez que ele dizia isso, que a Geórgia está no meio da Europa, todo mundo aplaudia no Conselho de Relações Exteriores. Oh, eles estão tão felizes. E ele diz, vamos nos juntar à OTAN. Oh, eles estão tão felizes. E eu sabia que isso era uma conversa imprudente. Isso é uma provocação completa. E algumas semanas depois veio a guerra e foi um desastre, mas completamente previsível e incentivado pelos Estados Unidos. Porque Saakashvili, algum adulto, deveria ter sentado com ele e dito, não fale dessa maneira. Isso é perigoso para você. Isso é imprudente para você. Tenha cuidado. Seja prudente. Você sabe, não provoque seu poderoso vizinho ao norte. Os Estados Unidos não são seu vizinho. Os Estados Unidos estão a milhares de milhas de distância. Você tem um vizinho bem ao lado. Tenha cuidado. Mas ninguém lhe disse isso. Tudo o que fizeram foi dar-lhe grandes aplausos. Oh, que maravilhoso. Mas os Estados Unidos não podem salvar a Geórgia de si mesma ou de seu vizinho ao lado. Você precisa de prudência, você precisa de cuidado, você precisa de diplomacia normal, não essa bravata de que somos a OTAN e podemos fazer o que quisermos. E isso, infelizmente, era óbvio para mim em 2008. E os resultados foram terríveis.
E eles apareceram apenas algumas semanas depois disso. Ele veio ao Conselho de Relações Exteriores. Então há muito que é bastante compreensível sobre isso. E países como a Geórgia, países como a Armênia, Azerbaijão, você tem que olhar para um mapa e observar a vizinhança. E a menos que você se mova, é melhor ser realista e inteligente. Isso não significa abrir mão da soberania nacional, de forma alguma. Apenas significa ser prudente e inteligente. E há uma velha frase de Henry Kissinger, que era um realista, e ele disse famosamente, ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser amigo é fatal. E o que ele quis dizer foi que os Estados Unidos dizem que te amam, mas os Estados não se importam nem um pouco. Eles nem sabem onde fica Atlanta, Geórgia, nossa própria Geórgia, muito menos onde fica Tbilisi, Geórgia. Honestamente, estou te dizendo a verdade. E então você só precisa ser muito, muito cuidadoso. Não estou dizendo para desistir, ser derrotado, se render. Não, apenas seja prudente com seu vizinho. Seja agradável, o mesmo com a Turquia, o mesmo com o Irã. Muito ódio e pensando que Bruxelas vai te salvar. Vamos lá, isso é ridículo. Ou que Washington, a mais de 3.000 milhas de distância. Vamos lá, temos que ser realistas. E foi isso que tentei dizer aos ucranianos. Eles não me ouviriam, sabe? Porque ouviram palavras doces de Washington. Estamos com vocês pelo tempo que for necessário. Bem, eles estão sendo mortos no campo de batalha. O que significa pelo tempo que for necessário? Até literalmente não sobrar nenhum ucraniano. E eles perderam centenas de milhares de pessoas porque ouviram o que eu poderia lhes dizer que era um comportamento completamente imprudente. A única coisa que os ucranianos deveriam ter dito desde o início é: não empurrem a OTAN para cá, por favor. Não queremos perturbar nada, estamos em paz, ninguém está nos invadindo, não provoquem nada. E teria ficado quieto. Bem, o mundo civilizado não poderia concordar mais com você. Isso inclui a Geórgia. Temos apenas alguns minutos extras que nos foram dados, apenas algumas perguntas que eu queria fazer. Como você acha? Onde você imagina a guerra na Ucrânia? Como você acha que vai acabar? E quais são os efeitos que seus resultados terão? Quaisquer que sejam os resultados, se vai se transformar em um conflito congelado ou algo assim. Mas quais você acha que serão as implicações para o Cáucaso do Sul, particularmente na Geórgia? Acho que isso poderia acabar. Precisa acabar. A qualquer momento, absolutamente, isso poderia acabar. A maneira como isso poderia acabar adequadamente seria se o presidente dos Estados Unidos declarasse que a Ucrânia não entrará na OTAN e que a Rússia deveria parar de lutar com base nisso. E esse é o acordo básico, que os Estados Unidos reconhecem que foi uma má ideia tentar expandir a OTAN, porque isso cruzou uma linha vermelha russa, que é uma linha vermelha compreensível, aliás, porque a Rússia não quer o exército dos Estados Unidos em sua fronteira. E por muitos motivos justificáveis, eu diria, eu não quero a Rússia na nossa fronteira. Francamente, acho que grandes potências devem se manter afastadas umas das outras. Este é o primeiro ponto. Então é assim que a guerra vai acabar. Acho que no final, se for de uma forma negociada, não um conflito congelado, mas de uma forma negociada, o que deveria acontecer é que não haveria ampliação da OTAN, um fim dos combates russos e garantias de segurança internacional para a Ucrânia no Conselho de Segurança da ONU. Haveria concessões territoriais porque, com certeza, a Rússia não vai deixar a Crimeia. Isso é indiscutível, mas não acho que vá deixar o que conquistou no Donbás ou em Zaporígia e Kherson, os 4 oblasts em questão. Como será feito o acordo territorial final? Eu não sei. Faz parte de todo o pacote de negociações. Mas o pacote incluiria neutralidade, um fim da ampliação da OTAN, garantias de segurança para a Ucrânia, um ajuste territorial de algum tipo e, finalmente, um fim das sanções contra a Rússia e uma normalização das relações econômicas e políticas com a Rússia.
of relations, economic and political, with Russia. That's what I would like to see. É isso que eu gostaria de ver. Está ao nosso alcance. É assim que esta guerra deveria terminar. Esta guerra nunca deveria ter começado. Se tivessem me ouvido na Casa Branca, não teria começado, porque eu disse como evitar a guerra, como parar a guerra imediatamente após seu início. E é importante lembrar que, mesmo em março de 2022, a Rússia e a Ucrânia concordaram com princípios sem que a Ucrânia cedesse qualquer parte do Donbass. A propósito, tudo o que a Rússia estava pedindo em março de 2022 era que os acordos de Minsk fossem confirmados, o que dava autonomia ao Donbass. Não território à Rússia, autonomia ao Donbass. E eu disse, aceitem o acordo. E os Estados Unidos bloquearam o acordo. Agora está muito pior para a Ucrânia. A propósito, escrevi um artigo na primavera de 2022 dizendo, aceitem o acordo. Só vai piorar para você. E cada palavra que escrevi naquela época, 2 anos e meio atrás, eu sustentaria agora. Não que eu tivesse uma bola de cristal. Era apenas óbvio o que iria acontecer. A Ucrânia realmente iria derrotar a Rússia? Você está brincando? De jeito nenhum. Então era óbvio, aceite o acordo. Mas eles não aceitaram, porque os Estados Unidos, Biden continuava dizendo, o tempo que for necessário. O tempo que for necessário. Tudo isso significava até que você ficasse sem ucranianos. É absolutamente trágico o que aconteceu. Biden é um presidente completamente incompetente, lamento dizer. Mas não digo isso por maldade, digo isso por experiência, porque era previsível o que iria acontecer. E eles simplesmente não conseguiam entender o caminho diplomático. É sim, é lamentável. Podemos chamá-lo de Estado profundo. Podemos chamá-lo de Estado neocon, neoliberal, obsessão, fanatismo, como você quiser enquadrar. Mas isso vem de muito tempo atrás. Quero dizer, isso faz parte de... E todo Estado, acho que John Mearsheimer já disse isso muitas vezes antes. Todo Estado tem seu próprio Estado profundo. E é compreensível de certa forma, mas não a ponto de se estender demais e colocar em risco o resto do planeta, basicamente. Aí está. Então, mas sim, provavelmente se referiu ao Acordo de Março, o Comunicado de Istambul, certo? Sim. Foi isso, Mo. Exatamente. Eu voei para a Turquia para conversar com os mediadores sobre isso. Eu aprendi os detalhes disso. Este é um acordo que poderia ter sido alcançado e encerrado a guerra apenas dias após o início da operação militar especial. Mas eles foram informados pelos Estados Unidos e depois pela Grã-Bretanha. Não aceitem, não aceitem. O que é, claro, um conselho terrível. Terrível. E causou muitos danos. Esse foi um momento tão crítico. Seria se o bom senso básico fosse usado. E eu também me lembro, apenas como um comentário adicional ao que você disse, do ex-chefe do Estado-Maior Conjunto, General Milley, dizendo que é agora que temos que negociar no início da guerra. Se você se lembra disso, senhor, quando ele basicamente disse, veja, este é o melhor momento em que podemos fechar o acordo com a Rússia, porque as coisas não vão parecer tão boas daqui para frente. Exatamente. Agora, professor, apenas uma das perguntas finais aqui sobre o arranjo geopolítico do Cáucaso do Sul como um espaço geopolítico holístico. Como mencionei anteriormente, há algumas explicações conceituais, teorias, conceitos que estão circulando na Geórgia. Infelizmente, é apenas agora que isso está começando a acontecer, percebendo o que a verdade realmente se revelou ser. Você vê principalmente o papel da Geórgia como 3+3 nessa fórmula, ou acha que a Geórgia deveria também, obviamente, e o Cáucaso do Sul mais amplo, significando todas as 3 repúblicas, convidar o Ocidente, seus parceiros estratégicos, os Estados Unidos, a Europa, e meio que transformar a região em um espaço geopolítico holístico, no qual apenas projetos geoeconômicos, intercâmbio econômico, começando da China até chegar ao Ocidente, triunfarão. E basicamente, todos ganharão dinheiro,
em vez de serem submetidos a essa política externa parasitária de incitar a Geórgia contra a Rússia. Foreign policy of egging Georgia against Russia. The best world is an open. O melhor mundo é um mundo aberto, multipolar, multilateral, que está em paz, que opera sob a Carta da ONU e que tem comércio aberto e interconectividade. Eu disse muitas vezes que a China, com sua iniciativa do Cinturão e Rota, e a União Europeia, com seu chamado Portal Global, deveriam realmente se associar. A China pode investir do leste em direção ao oeste. A Europa pode investir do oeste em direção ao leste. Eles podem se encontrar no meio. Tbilisi será um lugar nesse caminho. Samarcanda será um lugar nesse caminho. Nós costumávamos ter as rotas da seda. Claro, toda a ideia da iniciativa do Cinturão e Rota da China é em parte modelada nos 2000 anos de comércio leste-oeste. China is in part modeled on the 2000 years of east-west trade. In 1498, when Vasco da Gama circled. Em 1498, quando Vasco da Gama contornou o extremo sul da África de navio, isso foi de certa forma o fim da Rota da Seda por um tempo, porque era mais barato ir da Europa para a Ásia e voltar de navio do que por terra. Mas você sabe, no século XXI, a conectividade terrestre se torna muito importante novamente. Torna-se importante para trens de alta velocidade, torna-se importante para o transporte de carga, torna-se importante para a conectividade de fibra óptica, torna-se importante para o turismo, torna-se importante para a troca cultural. E, obviamente, o Cáucaso do Sul também é uma região estratégica, novamente um corredor norte-sul e leste-oeste. A strategic region, again, north-south and east-west corridor. Então é isso. E é por isso que a história deles também é tão rica, cultural e ecologicamente, com os grandes vinhos que a Geórgia inventou, talvez os primeiros vinhedos da história. Portanto, esta é realmente uma área valiosa e prosperará em um mundo pacífico e aberto. O 3+3 é a vizinhança imediata, e isso é o mais importante. É realmente mais importante se dar bem com seus vizinhos. Isso significa os 3 países do Cáucaso do Sul, pois significa as potências vizinhas dos 3 países do Cáucaso do Sul. Todos esses países realmente dependem de um comércio mais longo. Irã e Rússia fazem parte dos BRICS. Os BRICS incluem China e Índia. Ambos definitivamente deveriam ser parceiros da Geórgia também. Definitely for Georgia as well. China does so many things so well, by the way. A propósito, a China faz tantas coisas bem, em infraestrutura, 5G e assim por diante. A Índia está crescendo economicamente, então eles também serão parceiros. Eu gostaria que a Europa e os Estados Unidos fossem cooperativos e amigáveis, investindo e vindo como turistas, porque há muito patrimônio cultural, história e beleza. Mas eu não quero que os Estados Unidos e a Europa vejam isso geopoliticamente, porque eles só vão criar confusão. E essa é a confusão sobre a qual temos falado. 3+3 mais um mundo mais amplo, definitivamente. Talvez em algum momento, Geórgia, Armênia e Azerbaijão realmente se tornem membros do BRICS. É perfeitamente possível, dependendo de como isso evolui. Estou esperando, muito esperando, que a diplomacia do Irã, que por si só é um tópico para um outro programa, é claro. Mas você sabe, o Irã se juntou aos BRICS, estabeleceu relações próximas com a China, normalizou as relações com a Arábia Saudita. Isso também é muito promissor e muito empolgante. E, a propósito, sou fã da Pérsia, devo dizer, porque a Pérsia remonta a 3.200 Anextetes. É uma das civilizações mais antigas do planeta. Nos deu tesouros absolutamente maravilhosos por 5.000 anos. E assim este é um bom vizinho que também deve fazer parte da história. Esta é a era em que deveríamos ter diversidade cultural, paz, comércio, conectividade e muito turismo bom, eu diria. Acho que essa é uma maneira muito boa de encerrar nossa conversa. Eu pessoalmente adoraria explorar suas ideias, como o juiz napolitano sempre diz aos seus convidados. Mas infelizmente, estamos limitados pelo tempo.
Esta foi uma experiência maravilhosa, não apenas para mim, mas para meus colegas na Geórgia, aqui nos Estados Unidos e para o público georgiano. Tenho certeza disso. Em nome da IMED Television, gostaria de estender nosso convite para que você venha a Tbilisi. Maravilhoso, e a qualquer momento você é mais do que bem-vindo para vir à IMED TV, é claro. Obrigado. Obrigado. Welcome to come on to IMED TV, of course, and Thank you. your inexhaustible. Você é uma mente inesgotável e uma pessoa lendária, com ideias para mostrar à sociedade georgiana que existe outro mundo lá fora, ao contrário do que lhes foi apresentado nos últimos 30 anos, e que o próprio Ocidente está enfrentando problemas. Não é apenas uma via de mão única. Esta é uma via de mão dupla que deve ser levada em consideração. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Continuaremos com isso, tenho certeza. Once again, thank you so much. We will continue this, I'm sure. Maravilhoso, ótimo. And E muito obrigado por estar conosco. being with us, we've been honored. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Thanks.